Existem verdades que ninguém gosta de ouvir, mas que, quando finalmente entram em nosso coração, mudam a forma como enxergamos o mundo. Uma delas é que ninguém vive sozinho de verdade. Por mais que você se sinta independente, por mais que goste de afirmar que não precisa de ninguém, a realidade é que todo ser humano é moldado por conexões. Não há felicidade plena sem vínculos, porque nós somos seres essencialmente sociais. Desde o nascimento até os últimos dias, a nossa história é tecida nos laços que criamos. Um amigo inesperado, um colega que se torna família, um amor que surge sem aviso, até mesmo um estranho que cruza nosso caminho no momento certo. Cada um revela partes invisíveis de quem somos. Mas existe um dilema silencioso em tudo isso. Se dependemos tanto das pessoas, como saber quem realmente merece estar ao nosso lado? Afinal, todos se apresentam da melhor forma possível, exibindo virtudes, qualidades e uma máscara de bondade. Mas e quando a máscara cai? Como descobrir quem é de verdade e quem apenas desempenha um papel? Há quem diga que para conhecer alguém profundamente, basta dar dinheiro ou poder. Essa máxima antiga se mantém verdadeira, porque esses dois elementos funcionam como lentes de aumento do caráter. Quem recebe poder mostra a arrogância ou a humildade escondida. Quem recebe dinheiro revela generosidade ou egoísmo. Mas sejamos realistas, nós não andamos distribuindo riquezas ou cargos de prestígio para testar as pessoas. Nossa vida cotidiana é feita de encontros comuns, conversas rápidas, convivências aparentemente banais. E ainda assim, nesses pequenos cenários, a verdade costuma se revelar com muito mais clareza do que em situações grandiosas. O desafio é treinar os olhos para enxergar nos detalhes, porque são eles que expõem a essência do outro. O verdadeiro teste não acontece quando tudo vai bem, mas quando algo inesperado exige reação. É no calor dos instantes simples que o personagem se desfaz e a pessoa autêntica aparece. O primeiro ponto revelador é observar como alguém lida com pequenos estresses. Não estou falando de tragédias ou perdas irreparáveis, mas dos desafios cotidianos que todos enfrentamos. A fila que demora, o trânsito que não anda, o bilhete que não passa na catraca, o pedido errado no restaurante. Nessas situações, as máscaras escorregam. A pessoa se torna agressiva e explode contra desconhecidos? Fica indiferente, como se nada tivesse importância. Ou paralisa, incapaz de agir. Mais do que a reação momentânea, vale perceber se ela é capaz de assumir responsabilidades ou se prefere culpar sempre os outros. O funcionário é incompetente, o sistema é falho, o mundo conspira contra mim. Esses pequenos gestos revelam algo essencial, a capacidade de lidar com a vida. Aquele que aprende a enfrentar as pequenas tensões com equilíbrio provavelmente terá força para enfrentar as grandes tempestades. Mas quem se desmancha em menor contratempo dificilmente será companhia sólida quando o peso for maior. O segundo ponto crucial é observar como a pessoa se comporta quando precisa de você e principalmente quando não precisa. É fácil ser atencioso quando existe interesse envolvido, sexo, diversão, favores, companhia. Mas quando o interesse desaparece, será que o vínculo continua? Quem já viveu amizades intensas que desapareceram no momento em que o outro começou a namorar entende bem esse dilema. Há colegas que estão presentes em cada festa, em cada conversa, mas somem sem aviso quando conquistam aquilo que desejavam. E o contrário também revela muito. Quando você está em crise, sem poder oferecer nada em troca, quem permanece? Há pessoas que só se lembram de você quando necessitam de algo, mas se tornam invisíveis quando você é quem precisa. Esse movimento silencioso denuncia quem vê em você um ser humano e quem enxerga apenas utilidade. O terceiro aspecto é ainda mais sutil. A forma como alguém fala dos outros quando está ao seu lado. Não se trata do simples ato de comentar, porque todos comentamos em algum momento, mas sim da maneira como o discurso se constrói. Existe empatia nas palavras ou existe veneno? A fofoca carregada de desprezo, preconceito e julgamento revela mais sobre quem fala do que sobre o alvo do comentário.
Uma frase dita com malícia pode abrir uma janela para o coração mesquinho que a pronunciou. Alguém que descreve os outros sempre como fracassados, ridículos ou indignos, provavelmente enxerga o mundo com os mesmos olhos quando olha para você. E se hoje ri de outra pessoa com você, amanhã poderá rir de você com outra pessoa. A boca fala daquilo que o coração transborda, e as palavras sobre terceiros são confissões involuntárias sobre quem as pronuncia. Outro ponto decisivo é observar como alguém lida com o dinheiro, tanto na escassez quanto na abundância. Situações financeiras revelam muito do caráter humano. Quando a vida está mais apertada, a pessoa espera que você arque com tudo, cobra favores do passado, faz chantagem emocional ou culpa o mundo por sua condição. E quando está em uma fase próspera, como age? Compartilha? Demonstra gratidão? Ou usa o dinheiro como ferramenta de superioridade? Muitas vezes, não é o valor em si, mas a postura diante dele que expõe a essência. Há quem veja no outro uma eterna fonte de socorro, como se o mundo devesse sustentá-lo. E há também quem, ao alcançar um pouco mais, esqueça todas as mãos que o ajudaram no caminho. O dinheiro, mesmo em pequenas quantias, revela se a pessoa cultiva a humildade ou se mergulha em arrogância. Da mesma forma, os momentos de dor e crise são espelhos da alma. Quando você atravessa dificuldades, sejam emocionais, existenciais ou físicas, descobre quem realmente se importa. Muitos desaparecem quando percebem que você não pode oferecer alegria ou benefícios. Outros permanecem em silêncio, sem saber como ajudar, mas ainda assim ficam presentes. A verdade é que quando você não tem nada a dar, o vínculo é posto à prova. Uma pessoa que entende suas limitações, que demonstra paciência e empatia, está mostrando que enxerga você além da utilidade. E essa é uma das provas mais puras de caráter. Além desses grandes pontos, ainda existem os pequenos gestos, aqueles que parecem insignificantes, mas falam alto. Como a pessoa trata o garçom que a atende? Como se relaciona com o porteiro do prédio? Existe respeito, mesmo diante de quem ocupa funções simples, ou existe desprezo e arrogância? O mesmo vale para a relação com a família. Não se trata de ter uma família perfeita, mas de manter um mínimo de educação, ainda que existam feridas. O respeito básico diante do diferente, seja pela idade, pela religião, pela cor da pele ou pela orientação sexual, também é um indicador poderoso. Quem não tolera diferenças expõe insegurança e limitação interna. Afinal, lidar com o diferente é uma das maiores provas de maturidade humana. O mais perigoso, no entanto, é permitir que os sentimentos seguem sua percepção. É comum acreditar que porque gostamos de alguém, essa pessoa automaticamente é boa. Mas gostar não significa que a pessoa merece estar ao seu lado. Podemos nos sentir profundamente atraídos por alguém que não tem respeito, empatia ou caráter. Por isso, é vital aprender a observar os sinais antes de entregar o coração por completo. A paixão pode enganar, mas o comportamento diário não mente. Preste atenção nos detalhes, nas palavras, nas reações. Eles são mapas invisíveis que conduzem à verdade sobre quem caminha com você. Em última análise, descobrir quem é a pessoa ao seu lado exige coragem para enxergar além das aparências e das próprias emoções. É preciso aceitar que algumas pessoas, por mais encantadoras que pareçam, simplesmente não carregam valores que sustentem uma relação saudável. Entender isso não é amargo, é libertador. Porque, ao filtrar quem realmente merece espaço na sua vida, você abre espaço para conexões mais autênticas, profundas e duradouras. A escolha de quem fica ao seu lado determina não apenas o tipo de relação que você terá, mas também a qualidade de vida que irá experimentar. E se essa mensagem fez sentido para você, não deixe ela morrer aqui. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Nós estamos juntos. Esse é apenas o começo.